Se você ficar bravo, eles vão desajustar e desorganizar. Então, quando eles se desorganizam, é muito difícil, porque eles perdem a noção, eles perdem o controle. Então, tem uns que se automutila, sabe? Tem uns que se batem, eles batem a cabeça, tem uns que precisam usar capacete, porque eles não têm noção da força que eles têm. Então, imagina ele bater a cabeça na parede, né? O tanto que pode machucar, né? Tem uns que arrancam as próprias unhas, né? Assim, eles não têm a sensibilidade da dor, eles se mordem. Então, essa parte dos que automutila deve ser muito duro, porque para a mãe é preferível 1000 vezes sentir a dor nela do que ver a dor do filho, né? E no caso o meu não, o meu ele agride quem está do lado dele, mas não é qualquer pessoa. Ele nunca bate em ninguém que seja fora do convívio dele. É sempre familiares, É então. sempre familiares. Porque o familiar é aquele que contraria eles, né? É aqueles que vão falar o não para eles, que tem uma coisa que o autista não tolera. Eles são assim totalmente intolerantes à frustração. Eles têm uma dificuldade muito grande. Para eles, se eles colocaram na cabeça dele que hoje eles vão andar de cavalo, e daí quebrou a rotina, porque se quebra a rotina de um autista, acho que para todo mundo a quebra de rotina é difícil, mas para ele é insuportável. E como que você falou que eles não suportam não, mas como lidar com essa situação, então? Então, eles têm muita dificuldade do não. Então, como a gente, no cotidiano da vida, a gente vai aprendendo a ir substituindo os não, né? Então, se eles querem uma determinada coisa que é impossível naquele momento, aí você vai prolongando. Olha, hoje, eu costumo, o meu que não é verbalizado, eu costumo mostrar no calendário para ele, né? Então eu falo, tá vendo aqui, ó, esse dia é hoje, então nós vamos nesse dia, né? Então tentando sempre evitar falar a palavra não, e quando fala não, às vezes o não ele vem com o revanche, é um tapa na cara, porque você falou não, então o não para ele é aquilo que eu estava falando, é a frustração de ser contrariado, né? Porque eles têm uma sensibilidade, no, no perceber e no sentir, né? Que essa percepção do autista é algo que hoje eu consigo entender, porque às vezes eu saía com meu filho para ir no mercado, ou para ir no shopping, e ele saía bem, feliz, porque ia sair de casa. E de repente ele se desajustava. E eu não olhava do lado e não via o que aconteceu. Às vezes só de encontrar alguém que olhou para ele, teve alguma aversão, só alguém que olhou para ele e fez um julgamento errado, desajustou eles, porque ele sentiu, sabe? Eles percebeu. Tem um profissional na rede pública em Louveira, é um psicólogo. Um dia eu estava com meu filho muito desajustado e ele falou uma palavra assim para mim: eles são tão sensitíveis, desculpa da palavra, mas eles são igual cachorro. O cachorro percebe e sente no cheiro. Eles também têm essa percepção. Então eles têm um sentimento assim diferenciado, né? Então eles percebem no ar. Se ele for entrar aqui nessa sala e ele perceber que tem alguém que não gostou da presença dele, isso já é motivo dele desajustar. Então é por isso a dificuldade do convívio com eles, né? Porque eu faço tudo para que ele fique bem, eu me dedico total, mas daí chegou alguém na minha casa e quando a pessoa olhou para ele, ela teve alguma coisa que ela desagradou, que ela teve medo dele, ou que ela rejeitou, aí ele já desajustou. E daí quando eles desajustam, o meu no caso, ele grita, ele fica agressivo, ele corre, ele bate o pé. E o meu filho tem 1,90 m de altura. Então ele é muito grande, eles têm uma força, né? Não é só o
o meu que já é adulto, mas eles desde criança, eles não sabem medir o tamanho da força que eles têm. Então eles usam assim a força toda que eles têm, que é assim uma força, as pessoas falam, são descomunal o tamanho da força deles. Eles têm muita força. Porque eles não medem esforços, né? Sim. Eu não vou empurrar essa porta com força porque eu vou machucar alguém que possa estar entrando nela, né? Assim. Mas se ele tiver que fechar a porta e vai dar no meu nariz, ele não tem essa percepção. Então ele vai bater com a porta. Se ele vai bater a porta do carro e eu tô com a mão lá, ele vai bater a porta com a força que ele tem, né? E isso tudo é muito difícil. Na rua, assim, no dia a dia, você já passou por algumas situações de julgamento de outras pessoas? Porque sempre tem pessoa que às vezes não fala nem por maldade, outras realmente falam algumas coisas que você, como mãe, deve magoar bastante. Já teve alguma situação? Muitas, muitas. Colocar o teu filho autista na rua é um desafio. Os familiares que têm filhos autistas sabem do que eu estou falando. Porque parece que você está colocando aquele cordeiro lá no meio de lobos. Isso que você coloca. Tem umas pessoas que não fazem por maldade, mas tem umas que são maldosas, sabe? Eu já tive situações na rua, tem tanto preconceito. As pessoas têm tanto preconceito, elas têm tanta aversão, elas têm verdadeira aversão, que elas, por que tá na rua? Por que você trouxe ele para cá? Por que manda esse menino para a escola? Tá atrapalhando o meu filho, né? Então elas nunca, às vezes, não todas, mas uma grande maioria, elas não conseguem se colocar no lugar do outro. Então, aquela palavra que eu falei no início, nem todo ser humano é autista, mas todo autista é ser humano. Então, olhar para o outro como ser humano e não achar que, como é que eles falam? Esse deficiente está aqui, está atrapalhando o desenvolvimento do meu filho. Eu levei meu filho um dia no mercado, ele teve um surto no mercado. E ele gritava muito. E o irmão teve que conter ele, né? Então, as pessoas, na hora, eu larguei o carrinho da compra lá e fui embora. E as pessoas falavam, pra que tira de casa? Deixa em casa, sabe que não dá para trazer, porque traz, né? Ao invés de dizer assim, nossa, o que que a gente pode fazer para melhorar? Que geralmente seria melhor apoiar do que jogar pedra, né? Sim. O que que nós podemos fazer para melhorar? O que que dá para a gente fazer que ele possa se ajustar, né?